Você que se liga na Rádio Esperança Alvorada, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos reformulando o quadro Caminhando para Cristo, mas eu quero tecer alguns comentários sobre outros comentários que pessoas dizem quando tem alguma pessoa enferma na família, né? Nós, no nosso egoísmo, na nossa presunção, sempre achamos que a dor do próximo é menor que a nossa. Isso é fato. Isso acontece na minha família, acontece na sua família. Você deve ter muita paciência com a pessoa que está doente. Caso ache que já tem paciência, você tem que redobrar a sua paciência com essa pessoa. Você que já esteve aí gripado, você que já esteve resfriado, como o pessoal fala, ou então com uma virose muito forte, eu recentemente passei por isso. O corpo todo dói, o corpo pede para você ficar deitado, você não tem disposição para nada. Evite dizer a um doente as palavras tipo: eu sei como você se sente porque você não sabe como a pessoa está se sentindo. Eu entendo o que você está sentindo neste momento de dor. Você não entende o que a pessoa está sentindo nesse momento de dor. Não tente falar isso. As coisas pioram. Eu sei que as intenções são as melhores possíveis. Quem poderá dizer que está sentindo a dor que a outra pessoa está sentindo nesse momento? Quem poderá fazer isso? Com certeza, queridos, ninguém tem condições de se sentir no lugar do outro. Quando uma pessoa está enferma, é comum ela se sentir sozinha no mundo. Porque aquela dor, queira você, não é só dela, não é mais de ninguém. Esse pensamento faz com que essa pessoa se isole, né? E deixar de fazer atividades, ela deixa de fazer atividades que outra hora lhe dava prazer. Isso é comum. Isso é um sintoma de quem está doente. E agindo assim, quanto mais a dor incomoda, mais ela se afasta da sociedade e vai deixando realmente de fazer aquilo que fazia antes. Com uma dedicação, com uma destreza que sempre teve. Quando é uma criança, no caso, que eu já vou contar para vocês, deixa de brincar. Eu estou acompanhando o caso de uma mocinha que tem 7 anos de idade que descobriu que está com leucemia. E eu estive presente no círculo familiar dela e ouvi essas coisas. E eu já vi vários vídeos e eu tenho um amigo psicólogo que fala muito sobre isso. Nunca menospreze aquilo que a pessoa doente está sentindo. Ela não quer ouvir de você que você sabe o que ela está sentindo. E ainda tem pessoas que gostam de ser fortes, que às vezes muda o humor de uma hora para outra, mas você não percebe que ela está doente porque ela não quer que você perceba. Então imagine uma pessoa com uma dor terrível, sem poder gemer, porque sempre falam para ela: parem de gemer, parem de lamentar, parem de reclamar. Queridos, isso é ruim demais, isso é péssimo. Sem falar que as pessoas se divertem, enquanto o doente só reclama da dor. Eu presenciei isso, e é por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo. Nós vamos falar à luz da Bíblia para você que está me ouvindo, que talvez esteja atravessando um momento difícil de dor. Eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei qual é a sua doença, eu não sei se ela tem cunho espiritual, psicológico, ou se você está com um vírus ou uma bactéria. Eu não sei nada disso. Só sei que uma das características de pessoas que estão doentes é que ela realmente muda o seu jeito de agir, o seu jeito de andar, inclusive. A pessoa doente passa a ser interpretada como uma pessoa desinteressada no que faz. Às vezes, ela não pode nem faltar ao trabalho, porque o patrão vai dizer que ela está muito mole. Pessoas, às vezes, levam o vírus, por exemplo, da virose, para dentro do trabalho, porque o patrão é incapaz de entender que essa pessoa está doente, que ela não vai poder dar o melhor de si. Às vezes, a tratam como uma pessoa desleixada e ainda fica marcada para ser demitida. Logo que a oportunidade chega, o patrão ou seus superiores a chamam para conversar. E, aliás, às vezes nem chamam. Ela já recebe aí o aviso prévio. Essa situação agora que eu quero falar para vocês é quando você procura
os hospitais, os médicos, os serviços de saúde da sua cidade e faz exames e não é detectado nada. Então o médico lhe pede outros exames, mais exames. Ele diz que os exames anteriores não mostram a situação da doença. Nesse caso, é uma criança de 7 anos onde o abdômen está dilatando. Eu sei que eu tenho que olhar para cá, que é a câmera, mas eu não consigo, por causa da luz na minha cara. Então, se mantenham só na mensagem, por favor. Então, vai para um hospital, vai para outro hospital, pede exame, e no final das contas, detecta uma anemia profunda numa criança, depois de ser furada mais de 100 vezes, e a suspeita é que seja leucemia. E a criança o tempo todo sofrendo com dor. Eu pesquisei na internet e vi que os sintomas da leucemia realmente são dores absurdas. E a maioria das pessoas que eu vi o relato são adultos. Imagina isso numa criança, gente. Imagina isso numa criança. Portanto, se você tem uma criança dentro de casa, se você tem um doente dentro de casa, por favor, repense as suas atitudes, o seu modo de ser. E o que diz a Bíblia sobre isso? A Bíblia, lá no livro de Gênesis, diz que Deus criou o homem. Deus te criou, Deus me criou. Deus fez o homem do pó da terra. Isto é, Deus nos moldou, literalmente, e nos fez a sua semelhança. Está lá mais precisamente em Gênesis 1, acho que 26 e 27. Diz assim, eu vou olhar para a Bíblia agora, tá bom? Deus moldou o homem usando barro. Em seguida soprou nas narinas do homem de barro e ele ganhou vida. Queridos, diga ao doente que ele tem que acreditar em Deus. Ele tem que orar para que Deus use os médicos. Nós temos muitos, aliás, a maioria dos médicos são excelentes. Mas ele tem que olhar para o poder invisível de Deus. E a partir de agora, em vez de olhar para a enfermidade que está no seu corpo, ele olhe para cima. Mas antes de tudo isso, é possível que ele dê um passo. E esse passo não é para um lado nem para o outro. Muito pelo contrário. Esse passo, ele tem uma característica. É que você dobre os joelhos. Dobre os joelhos. Você papai, você mamãe, você irmão ou você cônjuge que está presenciando um problema desse. Você que está passando por isso. Ajoelhe-se e ore com fé ao Senhor Deus. De preferência, junto com o doente. Queridos, ainda que o doente tenha muita dor, leia para ele em voz alta os versículos da Bíblia, do livro de Gênesis, por exemplo, capítulo 1. Porque o doente ele precisa entender que Deus realmente tem poder absoluto para curá-lo, e o cientista cada vez mais se esforça em dizer que quem tem fé tem uma probabilidade de cura de 90% no caso dessas doenças. E agora eu vou dizer uma coisa para você. Pense na sua cura. Entregue a Deus a sua doença e pense, visualize a sua cura. Ajoelhe-se. Diga a Deus que você está entregando o seu filhinho ou a sua filhinha na mão dele e que vai acatar as decisões dele, mas que como ser humano você roga pela saúde do seu filho, pela saúde da pessoa que você ama. E depois da oração incentive o doente a repreender a origem da enfermidade e reconhecer que pela fé na palavra de Deus, que o nosso Pai Celestial já vai responder a nossa oração. Queridos, ensine o doente a reter firme a confissão da esperança. Porque quem prometeu a cura é fiel e não falha nunca. E por último, guardamos firme
a confissão da nossa esperança, pois é fiel aquele que fez a promessa. Hebreus 10, 23. Pense nisso. Tchau e até o próximo programa.